Okay, Brother, we can read in our larger catechism, question 9 and 10. Muito bem, vamos ler então o nosso Catecismo Maior de Westminster, né? E vamos ler as perguntas 9 e 10 do Catecismo. Então, pergunta número 9 é: quantas pessoas há na divindade? E a resposta: há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus verdadeiro e eterno, da mesma substância, iguais em poder e glória, embora distintas pelas suas propriedades pessoais. E aí, a pergunta número 10. Quais são as propriedades pessoais das 3 pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho foi gerado pelo Pai, e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde toda a eternidade. Okay, thank you. These 2 catechism questions tell us about the biblical mystery par excellence. No? Essas 2 perguntas do catecismo nos fala sobre o mistério bíblico par excellence, que significa por excelência. The Bible contains many mysteries. A Bíblia contém muitos mistérios. But the mystery of the Trinity is the mystery that underlies all the other mysteries. Mas o mistério da Trindade é um mistério que ele está subjacente a todos os outros mistérios. Let's read Colossians chapter 2 verse 2, which verse speak about the mysteries of God and Christ. Leremos aqui o Colossenses no capítulo 2, quanto a esse mistério, né? Colossenses chapter 2. Chapter 2 verse 2. Please. Em Colossenses capítulo 2, no versículo 2, nós lemos que para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Maybe we may ask, to begin, what's the mystery in Holy Scripture? Então, para começar, nós podemos perguntar qual é o que é um mistério na Escritura Sagrada? A mystery is a truth that reason can never discover without the help of God's special revelation. Um mistério, ele é uma verdade que a razão ela nunca pode descobrir sem a ajuda da revelação especial de Deus. There is a general revelation by which God makes now known His existence and some of His attributes. Há uma revelação geral onde Deus faz conhecida a sua existência e alguns dos seus atributos. Question 2 of the Catechism speaks about this general revelation. A pergunta 2 do Catecismo fala sobre essa revelação geral. This revelation, general revelation, consists in the testimony that God gives of Himself in the nature, providence and conscience of man. Essa revelação, ela consiste da testemunha que Deus dá de si mesmo na natureza, na providência e na consciência do homem. But look, general revelation tells us nothing about the Trinity. Mas veja, a revelação geral, ela não nos fala nada sobre a Trindade. It is only in the special revelation, the Scripture, that we discover the mystery of the Trinity. É apenas na revelação especial, né, nas Escrituras, que a gente descobre que Deus é trino. Of course, the mysteries cannot be fully grasped by human reason. Mas esses mistérios, eles não podem ser totalmente compreendidos pela razão humana. But we can know something of them, namely what God
reveals to us. Mas nós podemos saber alguma coisa, né, sobre esses mistérios, a saber, né, aquilo que Deus revela para nós. And let's be clear, brethren, many Christians misunderstand the mystery of the Trinity. Veja, muitos cristãos, eles entendem errado a doutrina da Trindade, o mistério da Trindade. And this is really a pity. E isso é realmente uma pena. It is our duty to assimilate the teaching of the Scripture on this subject. E é o nosso dever assimilar o ensino das Escrituras sobre esse assunto. If you're a Christian, you must know what's the mystery of the Trinity. Se você é um cristão, você deve saber qual é o mistério da Trindade. So, let's speak about the mystery of the Trinity this morning. Então vamos falar sobre o mistério da Trindade nessa manhã. The first truth we need to know about the Trinity, the mystery of the Trinity, is that there is only one God. A primeira verdade que nós precisamos saber sobre a Trindade é que há apenas um Deus. There is only one God. Há apenas um Deus. Not two, not three. Não dois e nem três. One God. One only God. Um único Deus. Podemos ler the book of the Deuteronomy, chapter 6, verse 4, for an example. We can read in... Nós podemos ler em espanhol. Nós podemos ler no livro de Deuteronômios, no capítulo 6, no versículo 4. Deuteronômio 6, versículo 4. Assim diz: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Another text, for an example, in the book of the prophet Isaiah, chapter 46, verse 9. Podemos ver também no texto do livro de Isaías, Isaías no capítulo 46, versículo 9. Isaías 46, versículo 9, assim diz: Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. So, there is one only God. Então, há apenas um Deus. When we say that there is one only God, we are saying that there is only one divine substance. Quando nós falamos que há apenas um Deus, o que falamos é que estamos dizendo que há apenas uma substância divina. Substance or essence or nature are synonymous. Sinônimos, né? Substância, essência, natureza. The Catechism, question 9, says, one true, eternal God, the same in substance. A pergunta nova do Catecismo, ela fala, né? Um só Deus, verdadeiro e eterno, da mesma substância. We have to understand that the divine essence is one in kind. That means that there is no other nature like it. Temos que entender isso, que essa essência divina é uma em tipo, né? Tipo, espécie. E que não há outra desse tipo, não há outro exemplo, outro espécime disso. So one in kind, but also one in number. There are no other examples or specimens of that nature. Foi como eu mencionei, na verdade. Existe ela apenas em uma em tipo e também uma em número, né? Ou seja, sem outro exemplo, ou espécime, ou... The divine essence is infinite. A essência divina, ela é infinita. And so for us, is incomprehensible. Então, para nós, ela é incompreensível. We can know something of it through its attributes or perfection, which are revealed to us by God, both in general and special revelations. Nós podemos saber algo sobre ela, né, sobre essa natureza, através de seus atributos ou perfeições, que nos são revelados por Deus, tanto em revelação geral quanto especial. For example, its eternity
infinity, omnipresence, omniscience, goodness, wisdom. Por exemplo, na sua eternidade, infinidade, onipresença, onisciência, bondade, sabedoria. By the perfection, the attributes of God, we can know something of the divine essence. Por esses atributos, essas perfeições de Deus, nós conseguimos saber alguma coisa sobre essa essência divina. This divine essence, which is one in kind and number. Essa essência divina que é uma em tipo e número. So it's very important, brethren. Why? Because if we renounce the oneness of the divine essence, we become polytheists. Isso é muito importante, porque se nós renunciarmos à unidade dessa essência divina, nós nos tornamos politeístas. There is only one God. That means only one divine essence. Há apenas um Deus, ou seja, apenas uma essência divina. So this is the first truth that we have to know. Então, essa é a primeira verdade que nós temos que saber. The second truth we need to know is that there are three persons in this one only divine essence. A segunda verdade que nós temos que saber é que existem três pessoas nessa única essência divina. We can read Matthew chapter 28, verse 19. Nós podemos ler em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, né? Mateus 28, 19, está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amen. We can read also first John chapter 5, verse 7. Podemos ver também primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 7. Assim está escrito: Pois há três que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. This verse disappeared from many of the recent version of the Bible. Esse texto, sorry, could you repeat? This verse disappeared from many of the recent version of the Bible. Esse versículo ele desapareceu de muitas versões mais modernas da Bíblia. This is a shame because this text is truly God's word. E isso é uma pena porque esse texto é verdadeiramente palavra de Deus. So, who are these three persons? Então, quem são essas três pessoas? The Father, the Son, and the Holy Ghost. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Okay, so there is one divine essence and three persons. Ok, então tem uma essência divina e três pessoas. But let's think about something. What is a person? Mas vamos pensar uma coisa, fazer uma pergunta. O que é uma pessoa? What does the word person mean when it refers to God? O que a palavra pessoa significa quando ela se refere a Deus? Okay, let's hear the John Calvin answer. Vamos ouvir a resposta de Calvino, né, para isso. Calvin said, I call person a subsistence in the essence of God. Calvino disse, né, eu chamo de pessoa a subsistência na existência de Deus. So, maybe you will say, very well, but what is a subsistence? Mas aí talvez você pense, ok, tudo bem, mas o que é subsistência? That word is hard to understand. Essa palavra é meio difícil de entender. The word subsistence is a technical word. A palavra subsistência é uma palavra técnica. Which means the mode of existence of an essence. Que ela significa o modo de existência de uma essência. There is in the one only divine essence a threefold mode of existence. Nessa única essência divina há um modo triplo de existência. Or another way of formulating it, the one divine essence exists in a threefold manner. Uma outra maneira que você pode formular isso é que essa única essência divina, ela existe de maneira tripla.
There's three modes of existence which are truly distinct in the divine essence we call persons. Esses três modos de existências, que são verdadeiramente distintos na essência divina, é o que nós chamamos de pessoas. Look that we are speaking of modes of existence. Note que nós estamos falando de modos de existência. We are not speaking of mode of revelation. Nós não estamos falando de modos de revelação. This is an heresy called Sabellianism. Sorry? There is an heresy called Sabellianism. Saberianismo. Uma herejia. Existe uma heresia chamada saberianismo, né? Que é o que fala isso. This heresy say that in God there are three modes of revelation. Essa heresia fala que em Deus existem três modos de revelação. God is only one person, but sometimes he reveals himself as the Father, and sometimes as the Son, and sometimes as the Holy Ghost. Fala que Deus é uma pessoa, mas que às vezes ele se revela como Pai, às vezes ele se revela como Filho e às vezes ele se revela como Espírito Santo. This is an heresy. Isso é uma heresia. We are not speaking of modes of revelation, we are speaking of mode of existence. Nós não estamos falando de modos de revelação, nós estamos falando de modos de existência. There's three modes of existence we call persons. Há três modos de existências que nós chamamos de pessoas. So we must be careful, not to transpose completely the concept of the human person to the persons of the Trinity. Então nós temos que ser cuidadosos, cautelosos para não transpor completamente o conceito da pessoa humana sobre a pessoa da Trindade. Okay, so the third truth that we must know. Ok, então, vamos para a terceira verdade que nós precisamos saber. First of all, there is only one God. A primeira é que é apenas um Deus, a primeira verdade que mencionamos. The second truth is that there are three persons in God. E a segunda verdade é que há três pessoas em Deus, como acabamos de falar. The third truth, say the Catechism, is that these persons are distinguished by personal properties. E a terceira verdade, que o catecismo fala, é que essas pessoas são diferenciadas por propriedades pessoais, propriedades que no sentido de atributos, propriedades pessoais. And these personal properties shed some light, on the mode of existence of the three persons of the Trinity. Então, essas propriedades pessoais, elas lançam uma certa luz sobre o modo de existência das três pessoas da Trindade. So look, the Bible teaches us that the personal property of the Father is to beget the Son. Então veja, a Bíblia ela nos ensina que a propriedade pessoal do Pai é gerar o Filho. Let's read Psalm Psalm 2, verse 7. Vamos ler então Salmos capítulo 2, inclusive acabamos de ler, mas no versículo 7 em específico, certo? Em Salmo 2, versículo 7, fala: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. So the personal property of the Father is to beget the Son. Então, a propriedade pessoal do Pai é gerar o Filho. The personal property of the Son is to be begotten of the Father. A propriedade pessoal do Filho é ser gerado pelo Pai. Can read John chapter 1, verse 14 and verse 18. Então, se a gente abrir o Evangelho de João no capítulo 1, vou ler o versículo 14 e depois vou ler o versículo 18, do capítulo 1 de João. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Esse é o versículo 14. Vou ler agora o versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Unigenito means only begotten, right? Yes. We can read also another text in the book of the Proverbs, chapter 8, verse 25. Há também uma outra passagem, um outro texto no livro de Provérbios, no capítulo 8, versículo 25, que eu vou ler. Provérbios 8, 25. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci.
And thirdly, the personal property of the Holy Ghost is to proceed from the Father and the Son. E a propriedade pessoal do Espírito Santo é proceder do Pai e do Filho. Let's read John 15, verse 26. Vamos ler o Evangelho de João, novamente, agora no capítulo 15, versículo 26. João 15, 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. So the Holy Ghost proceeds from the Father Então, ele procede do Pai, and also from the Son. We can read Galatians chapter 4, verse 6. e também procede do Filho, como podemos ler em Gálatas, no capítulo 4, versículo 6, fala: E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. The Holy Ghost is also the Spirit of the Son. Son O Spirit. Espírito Santo também é o Espírito do Filho de Deus. Okay. We must say that it is difficult to know the precise nature of these personal properties. Então, nós devemos dizer que é difícil saber a natureza precisa dessas propriedades pessoais. They are highly mysterious. Elas são altamente misteriosas. But the main idea seems to be the communication of the divine essence from the Father to the Son by generation or begetting, and from the Father and the Son to the Spirit by procession. Mas a ideia principal parece ser a comunicação da essência divina do Pai com o Filho, que é pela geração, e do Pai e do Filho com o Espírito Santo, que é pela processão, né? O Espírito procede do Pai e do Filho. But please, note that these personal properties do not imply Mas, por favor, note que essas propriedades pessoais, elas não implicam superiority or inferiority. em superioridade ou inferioridade. These properties do not imply that one person is more God than the others. Essas propriedades, elas não implicam que uma dessas pessoas é mais Deus que as outras duas. The Father is not more God than the Son. Sorry? The Father is not more God than the O Son. Pai não é mais Deus que o Filho. And the Son is not more God than the Spirit. E o Filho não é mais Deus do que o Espírito. Secondly, these personal properties do not imply division in the divine essence. Em segundo lugar, essas propriedades pessoais, elas não implicam na divisão da essência divina. All the three persons possess fully the divine essence. Todas as três pessoas, elas possuem completamente a essência divina. It's not that, if the Father possesses 1/3 of the divine essence, and the Son 1/3 of the divine essence, and the Holy Ghost 1/3 of the divine essence. Não é como se o Pai tivesse 1/3 da essência divina, aí o Filho tem um outro terço da essência divina, e o Espírito Santo tem o outro terço da essência divina. Não é assim. No, the three persons possess fully the divine essence, the whole divine essence. As três pessoas, elas possuem completamente a essência divina inteira. Positively, we can say that these personal properties are Nós podemos dizer, então, que essas propriedades pessoais, né, são eternal. eternas. They have had no beginning and will have no end. Elas não tiveram começo e não terão fim. There was never a time when the Father existed without begetting the Son. Nunca houve algum período em que o Pai existisse sem ter gerado o Filho. And there was never a time when the Father and the Son existed without the Holy Spirit proceeding from them. E nunca houve nenhum período em que o Pai e o Filho existiram sem ter o Espírito Santo procedendo deles. So, these personal properties are eternal, but they are also necessary.
Então, essas propriedades pessoais, como vimos, são eternas, mas elas também são necessárias. What's the meaning of the word necessary? It means that God could not have existed otherwise than as in this way. Então, o que significa a palavra necessário, né? Nesse caso, significa que Deus ele não poderia ter existido de outra forma que não fosse dessa forma. And he will never exist differently. E ele nunca vai existir de uma forma diferente. And finally, these personal properties are incommunicable. E finalmente, essas propriedades pessoais, elas são incomunicáveis. I said earlier that the three persons possess the whole divine essence. Eu falei mais cedo que essas três pessoas, elas possuem completamente a essência divina. The three persons possess wholly the same divine essence. As três pessoas, elas possuem completamente essa mesma única essência divina. But each person has its own personal property. Mas cada pessoa tem a sua própria propriedade pessoal. The Father and the Spirit do not beget. O Pai e o Espírito, eles não são gerados. The Father and the Son do not proceed. O Filho e o Espírito... Sorry. O Pai e o Espírito Sorry. Não, desculpa. O Pai e o Filho não procedem. Né? Eu vou ler do começo. O Pai e o Espírito, eles não são gerados. O Filho e o Espírito, eles não geram. E o Pai e o Filho, eles não procedem de outra pessoa. Okay. I withdraw. Sorry. So, the Father and the Spirit are not begotten. Então, o Pai e o Espírito, eles não são gerados. Only the Son is begotten. Apenas o Filho é gerado. Okay. The Father and the Son do not process. O Pai e o Filho, eles não procedem. Do not proceed. Sorry. Do not proceed. Okay. And the Father, the Son and the Spirit, sorry, do not beget. E o Filho e o Espírito, eles não geram. So these personal properties are incommunicable. Então, essas propriedades pessoais, elas são incomunicáveis, né? No sentido de ser intransmitíveis, né? Entre eles. Okay. In conclusion, brethren, I would like to lead you to consider that the knowledge of this mystery is highly practical. Então, concluindo, eu gostaria de te levar a considerar que o conhecimento desse mistério ele é altamente prático. We are not only doing here some intellectual exercise. Nós não estamos aqui fazendo apenas um exercício intelectual. The knowledge and the good knowledge of this mystery is essential. O conhecimento bom, né, dessa doutrina, disso, ele é importante. Absolutely essential. É absolutamente essencial. Why? Por quê? First of all, because without a proper knowledge of this mystery, we fall into idolatry and transgress the first commandment. Em primeiro lugar, porque sem o conhecimento adequado desse mistério, a gente cai na idolatria ou transgredimos o primeiro mandamento. If you don't believe what God revealed of himself, you fall into idolatry. Se você não acredita no que Deus revelou de si mesmo, você cai na idolatria. Secondly, this mystery is important because we have communion with the triune God. Em segundo lugar, esse mistério é importante porque nós temos comunhão com o Deus triuno. This is what said benediction in the second epistle to the Corinthians, chapter 13, verse 14. É isso que é a bênção que nós lemos no 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 13, o último versículo, onde fala, né? Nós até conhecemos: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós, né? É isso que essa passagem fala, da nossa comunhão com o Deus triuno. So we must know this God with whom we have communion. Nós temos que conhecer, então, esse Deus com quem nós temos comunhão.
And thirdly, and finally, this doctrine is very, very important because our redemption is Trinitarian. E por último, terceiro lugar, esse mistério ele é muito importante porque a nossa redenção é trinitária. And look particularly that our redemption takes place in accordance with personal properties. E veja que a nossa redenção ela acontece de acordo com as propriedades pessoais. The Father beget the Son, right? O pai que gera o filho, certo? But the Father also sent the Son. Mas o pai também envia o filho. The Spirit proceeds from the Father and the Son, right? O Espírito ele procede do pai e do filho, certo? So the Father and the Son send the Spirit. Então o pai e o filho enviam o Espírito. Our redemption is Trinitarian. A nossa redenção é trinitária. Following the personal properties. Ela segue as propriedades pessoais da Trindade. So, brethren, let's consider the importance of having a good knowledge of this high mystery. Então, irmão, vamos valorizar ter um bom conhecimento forte desse mistério da Trindade. Amém. Amém. Isso confirma então que desde a eternidade o Espírito Santo já estava lá. She's asking whether that confirms if since eternity in the beginning, before the beginning of the world, since eternity, the Holy Spirit was already there. Yes, of course. Sim, claro. The Holy Spirit is fully God. He possesses fully the whole divine essence. And one of the attributes of the divine essence is eternity. Sim, o Espírito Santo é Deus e então ele também tem a essência divina completa. E um dos atributos dessa essência divina é infinidade, né? Então ele é eterno também, já existia. From all eternity, he subsists, proceeding from the Father and the Son. Desde a eternidade ele já procedia do Pai e do Filho. Thank you. E isso se comprova do livro de Gênesis, quando tem algumas partes que ele diz na criação, por exemplo, nós achamos que isso foi bom, nós queremos. E eu creio que pode ser a Trindade, né, que sempre esteve junto em todo o tempo. He is asking whether that can be also confirmed in Genesis during the creation, because it said in the third person of the first person plural when they say we made the man Yeah, indeed, and also it's a reference to the Trinity. yeah, absolutely. And we find also in the first verses of the Genesis the Spirit moving on the waters. Sim, isso é verdade. Como você falou, menciona a Trindade, não falava nós, né? Primeira pessoa do plural. E também, inclusive, bem no começo de Gênesis, quando fala do Espírito sobre a face das águas. Sim. Comentário. Vai traduzindo. Okay. He's going to make a comment. Okay. Nós temos assim um background, né, uma raiz como brasileiros e portugueses e angolanos da tradição católica romana. They are saying that we have a root as Brazilians and Portuguese in the Roman Catholic Church, right? Historically. O Natal é alguma coisa muito forte dentro dessa tradição. Christmas is something very strong in this tradition. Yeah. E a impressão que fica conosco desde criança é que Jesus passou a existir só no ventre de Maria. And because of this, we get the impression since children that Jesus only started existing in his mother's in Mary's womb. Okay. E é como se, por não ter ensino bíblico dentro da Igreja Católica, não se fala da eternidade de Jesus. And because of the absence of the study
this study of the Trinity in the Catholic Church, they don't. Many times people don't know the eternity of Christ. Right? It's not the eternity of Christ is not talked about. Aí vem uma pergunta. And now there is a question. Okay. Você nos daria alguma dica de como abordar a existência eterna de Jesus com o católico? Do you have any advice on how to bring up the eternity of Jesus Christ when speaking to someone who is Catholic? Okay. I think that it can be interesting to remember Catholic persons that the eternity of Christ is the teaching of their church. Eu acho que pode ser interessante lembrar, quando estiver conversando com um católico, que a eternidade de Cristo é um ensino da própria igreja dele, da Igreja Católica. This is a teaching in the Roman Catholic Church. They believe in the Trinity, no? So in the eternity of Christ. Isso é também um ensino na Igreja Católica. Eles creem na Trindade, na eternidade de Cristo. And in a more practical way, I think that the better way to give testimony is to be able to manage the two big doctrines, which are the doctrine of the Trinity and the doctrine of the Incarnation. Em termos mais práticos, acho que pode ser interessante falar da I forgot the beginning. Sorry, that was too long. I was saying that I think a good way to give testimony to these persons is to be able to manage correctly the doctrine of the Trinity and the doctrine of the Incarnation. Sim, acho que uma forma boa de se dar testemunho para essas pessoas é você falar do testemunho da Trindade, por um lado, e também do testemunho da Encarnação. And this is, we have to understand that this is very important, even in general with other people. A gente tem que entender que isso é muito importante até em geral quando falamos com outras pessoas. For example, in France we have a lot of Muslims. Por exemplo, na França nós temos muitos islâmicos. You cannot give testimony. Muçulmanos, né? Perdão. Sorry. You cannot give a good testimony to Muslim if you don't understand the mystery of the Trinity and the mystery of the Incarnation. Você não pode dar um bom testemunho para os muçulmanos se você não tem um bom conhecimento da doutrina da Trindade e da doutrina da Encarnação. The same thing. I used to speak with Jehovah's Witnesses. Também, eu costumava conversar com testemunhas de Jeová. And most of them do not understand at all the mystery of the Trinity and the Incarnation. E a maioria deles não entende de forma alguma as doutrinas da Trindade e da Encarnação. But the shame is that they speak very frequently with Christian people who are unable to say something correct about this doctrine. E é uma pena porque eles conversam muitas vezes com vários cristãos que eles não explicam, eles não falam dessa verdade para eles, né? So these doctrines are important for our personal piety and also for the testimony we give to. Então essas doutrinas são importantes tanto para o nosso próprio aprendizado pessoal quanto também para o testemunho que nós damos aos outros. E só um complemento, eu não sou muito bom em recordar os textos bíblicos, porém para quebrar de vez a crença que Jesus, dos católicos que de uma certa forma endeusificam a Maria, que Jesus ele não dependia da Maria para vir. Jesus, a descendência dele veio de Abraão, que veio de a descendência de José. Só um pouquinho. So this is an additional note. He's saying that sometimes he mentioned that sometimes doesn't remember the specific text perfectly, but it is important to note that Jesus doesn't come just from Mary. He comes from the whole lineage of Abraham, right? Indeed. Proceda. Pois por conta disso, a Maria, ela foi assim, certo que ela, pela família dela, né,
mas ela só foi apenas talvez eu esteja explicando errado, um canal, né? Mas que a descendência de Jesus procede de José. Se, por exemplo, ele poderia ter outra mulher que Jesus viria por conta da descendência de Jesus. Isso eu não sei se dá certo, porque eu aprendi isso foi na igreja lá no estudo. But he's saying that he's not sure whether it's correct or not, but that's how he learned. Mary was more like a channel, probably from which Jesus came from, but he could have come from someone else as long as it was under the descendants of Joseph, right? So that's what he learned. Yeah, hypothetically, it could be possible. Yeah. Yes. Yeah. Ele disse que é ok. Ele disse que é ok, It's right. que sim, que a linhagem é aquela mesmo que estava profetizada. Thank you for the comment.